com o Especial Saúde, seja muito bem-vindo. No programa de hoje vamos conversar sobre joanetes e os seus tratamentos. Ora veja. Tinha 45 anos, começou-me a doer o pé, muito na zona ali do que nós chamamos o joanete. Doía imenso e eu queixei-me ao médico reumatologista, o qual me enviou para a ortopedia. Eu fui para a ortopedia, para a consulta do Dr. Nuno Ramiro, ele fez-me vários exames e de facto diagnosticou um hálux valgus, uns joanetes já bastante avançados. Eu tinha muitas dores, já havia alturas que eu não conseguia sequer aguentar os lençóis em cima dos pés, com dores. Entretanto, o Dr. Nuno propôs-me para a cirurgia, que tinha que ser operada, mas como as listas de espera são muito grandes, eu fui esperando, tive bastante tempo à espera, as dores continuavam muito fortes. E um dia chegou a minha vez e fui chamada para ser operada. Eu não conseguia, por mais sapatos que eu comprasse, bons, maus, se fosse o que fosse, eu saía de uma loja com os sapatos, eu pensava que sendo de melhor qualidade me daria melhor conforto. Ao fim de meia hora tinha que os pôr para o lado porque não os aguentava. De facto não era qualidade de vida, ia a algum sítio, os pés sempre a doer. Era muito mal mesmo, muito mal. E as cirurgias nesta situação eram um bocado complicadas e eu sempre dizia, que quando eu tinha 25 anos, eu dizia, não quero nunca ter isto, porque eram horríveis, dolorosos, a recuperação era muito doloroso. O doente sofria imenso, muito. E eu dizia que nunca queria aquilo, mesmo que eu tivesse, nunca deixava operar. Bateu-me à porta. Entretanto, antes de me deixar operar, tentei saber também outros testemunhos de pessoas que já tinham sido operados pelo Dr. Nuno. As referências eram as melhores, confiei, entreguei-me e foi bom. E eu, ao fim de 2, 3 anos, se calhar, que esperei, como toda a gente do Sistema Nacional de Saúde espera pelo cheque e escolher um hospital. Como eu queria que fosse mesmo o Dr. Nuno Ramiro a operar-me, decidi esperar mais um pouco e, entretanto, o Dr. Nuno houve uma desistência e estava programada para o dia seguinte a cirurgia, houve essa desistência, o Dr. Nuno ou a secretária, alguém com quem ele trabalha, contatou se eu estava disponível para ser operada naquela data e eu estava desejosa e tanto tempo de espera, decidi sem olhar para trás. A cirurgia foi marcada em março para eu estar lá de manhã às 8 da manhã no hospital para ser intervencionada. Fui a última da lista, já fui bastante tarde para o bloco. A cirurgia correu espetacular, a equipe foi espetacular. Depois, fui para o internamento, fiquei lá até ao outro dia. Felizmente também não me deixaram, os enfermeiros e o médico não me deixou ter dores, não senti qualquer tipo de dor, nada. Depois tive alta, vim para casa, medicada, com os sapatinhos que são um bocado feiotes, mas que dão muito jeito, com as canadianazinhas. E pronto, depois a recuperação em casa foi também muito simples. Aguento bastante horas em pé, sem dores, não tenho que andar sempre a trocar de sapatos, porque nem comprar aqueles sapatos mais feiotitos, que são adaptados ortopédicos para o pé. Todas essas coisas que as pessoas sofrem deste problema, isso ficou eliminado. Eu agora nem me lembro sequer que tive isso, não lembro mesmo, portanto terminou por completo. Eu agora penso, mas será que eu tive mesmo? Mas tive, porque as dores eram muito fortes e agora não tenho nada.
Pois é, hoje vamos falar de joanetes, um problema que tem a ver com deformidades dos ossos nos pés e que afeta particularmente as senhoras e ao qual nem sempre se dá a importância devida. É nosso convidado Nuno Ramiro, ortopedista do Hospital de Santa Maria e da Clínica do Pé. Doutor, muito obrigada por estar hoje aqui comigo, é um prazer tê-lo cá. Muito obrigado. E depois para falar de uma patologia, penso que posso dizer que é uma patologia, o joanetes é uma patologia, não é? Que afeta tantas senhoras, nós somos mais vítimas, não sei se por usarmos saltos mais altos ou não, mas o que é certo é que temos aqui um problema. E a pergunta principal é mesmo essa: quais são as causas dos joanetes? Bem, existem diversas causas para a deformidade do pé, denominada por joanete. Também se chama outra coisa, não é? Hallux valgus, é um termo mais clínico. De facto, a causa maior internacionalmente aceita e na mulher é exatamente o calçado. O calçado bicudo, afilado na ponta e de salto alto. Isto condiciona um desvio do dedo grande do pé para fora, que leva a esta situação de joanete. Pois. Portanto, nos homens, como é que é a situação? Embora as senhoras sejam quem tem a predominância da patologia, nos homens também existe joanetes e nos homens é devido a quê? Nos homens também existe joanete, embora numa percentagem muito inferior em relação à mulher. Okay. As causas são diversas. Uma das causas, por exemplo, também no joanete é um pé plano. Um pé plano pode condicionar também... É aquilo que as pessoas conhecem como pé chato. Como pé chato pode condicionar. A forma do pé, como digo, um pé em que o dedo, o chamado dedo grande, é mais comprido do que o segundo dedo. Mas isso, regra geral, é o que acontece, não é? O dedo grande é sempre, regra geral, ou em maior percentagem, não, doutor? É, de facto, em maior percentagem. Okay. Chama-se até o pé egípcio. Pois. O pé egípcio, quando o doutor tem aí o pé perfeito, não é? Exatamente. Esse é o pé perfeito. Este é o pé perfeito, que é o chamado pé grego. O pé grego, portanto, em que o segundo dedo é mais comprido do que o primeiro. Quando o doutor nos diz que esse é o pé ideal, porquê? Exatamente por isso, porque como o primeiro dedo é mais curto que o segundo, imaginemos um sapato afilado, ok. Ajuda mais. Se este dedo for mais comprido, vai desviá-lo para fora e vai condicionar mais o... Já percebemos. Portanto, o que me está a dizer é que nós senhoras, e pelo facto de usarmos calçado que não é adequado ao nosso pé, vamos ter joanetes. É uma inevitabilidade ou nem por isso, doutor? Não é uma inevitabilidade, mas é uma causa que... Uma causa bastante forte. Muito forte. Principalmente em que idades? Quando é que aparecem os joanetes com mais força? O joanete aparece com mais força a partir dos 40 anos, por aí adiante, 50... Vem acompanhado com a menopausa, se calhar, ou não? Nem por isso também? Também existe um acréscimo desta deformidade nessa fase da vida da mulher. É uma doença que causa transtorno, ou não, doutora? A qualidade de vida de quem tem joanetes é diminuída ou não? Mas sem dúvida. Portanto, as pessoas habitualmente têm a dor não só provocada pelo conflito da deformidade com o sapato, sim, como também dores plantares, porque isto leva a um desequilíbrio do pé e vai haver uma sobrecarga dos outros dedos e que vai condicionar, de facto, uma limitação. Por ser complicado. Portanto, é complicado. Chega muita gente aos consultórios, aos hospitais, com problemas de joanetes? Posso dizer que a minha consulta, então no hospital, a minha consulta é quase dirigida à patologia do pé e tornozelo. Sim. E posso lhe dizer que a esmagadora maioria das pessoas que lá vão por patologia do antepé e dentro dessa, a do joanete, de facto, tem uma porcentagem elevadíssima. Muito grande. O que é que as pessoas procuram, doutor? Tratamento, logicamente, e vão preparados? Sabem muito sobre esta patologia ou sabem muito pouco quando chegam até si? Sabe, as pessoas quando vão a um médico, a um ortopedista, expor o seu problema do joanete, vão sempre na esperança de que se lhe resolva a sua situação e da forma minimamente traumática. Claro.
Mas depois também tem os receios, não é? E as pessoas querem tratar de joanete sem cirurgia, é isso? A maioria delas. Isso é, muitas gostariam que fazem essa pergunta. E é possível, é isso que estão lá em casa, muita gente estará a perguntar, é possível tratar o problema do joanete sem cirurgia? Não, infelizmente não é possível. Tem de ir à faca. A deformidade não. Agora, a dor pode ser aliviada, o conflito. Um sapato, por exemplo, pode ser aliviado com um espaçador, com cintas. Agora, o problema nunca é resolvido sem a cirurgia. É uma cirurgia complicada? Ou nem por isso? Depende do grau, depende da gravidade, depende de vários fatores. Pode ser uma cirurgia relativamente simples, a ir até uma cirurgia mais complicada. De facto, depende das estruturas envolvidas, das deformidades associadas. Tudo isso. Na generalidade, quando é que as pessoas decidem tomar essa opção? A maioria das pessoas decide tomar essa opção em função da dor. Eu tenho tido situações de doentes com deformidades mínimas e muito queixosas. Já tenho tido o contrário também, doentes com deformidades maiores e pouco queixosas. Aqui a dor sempre, a dor é que vai ser o motivo que leva O doutor disse-me uma coisa muito engraçada antes de falar comigo, que é, as pessoas perguntam-lhe muito sobre o tipo de cirurgia que vão fazer, mas colocam muitas questões que até vocês vos fazem rir, de facto, pela forma como são colocadas. É se é a cirurgia dos furinhos, se é a laser ou se é a outra. Portanto, nós queremos saber aqui o que é a cirurgia dos furinhos, se faz esta cirurgia a laser e o que é a outra. Realmente existe já há muito tempo, mas há relativamente pouco tempo se começou a desenvolver mais na Europa a cirurgia minimamente invasiva, que é tal que as pessoas chamam de furinhos, que é uma cirurgia feita realmente por pequenos orifícios, que não leva material de osteossíntese, que as correções são contidas em ligaduras e tudo, agora não é a laser. Não há cirurgia a laser para correção do joanete. Portanto, isso aí não há. E a outra? A outra é a clássica, é a cirurgia aberta, em que existe uma exposição maior, com correções estabilizadas por outro tipo, por materiais, de osteossíntese, com placas, parafusos. E isso aí é escolhido, a cirurgia é escolhida de acordo com a patologia que o doente tem, não é? E com a situação em que está ou não, doutor? Sim. Portanto, entre vocês, para optarem pela tal minimamente invasiva ou pela clássica, digamos assim, vocês como é que fazem essa seleção? A cirurgia minimamente invasiva tem que ser feita por cirurgiões com experiência nesta técnica, que é uma cirurgia relativamente simples, mas que exige muito treino e que resolve a grande parte das situações, mas tem que ser feita por quem a domina. Temos muita gente a fazer esta cirurgia em Portugal? Ou não? Já há muita gente. Faz-se muito ou faz-se pouco? Porque aqui entra um outro fenómeno, que é o fenómeno preço, não é? Esta é mais cara do que fazer uma cirurgia deste género do que fazer a clássica, ou não? A única diferença em termos de preço, digamos assim, da cirurgia, será os materiais a se aplicarem, não é? Numa pode-se aplicar materiais de osteossíntese e na outra não, mas não é por aqui, digamos que é por aqui. Portanto, vocês escolhem de acordo com, é feita a seleção de acordo com os cirurgiões que vocês têm nos serviços, regra geral, não é? Eu, por exemplo, faço cirurgia percutânea em determinadas situações. Noutras situações de deformidades extremas, já faço outro tipo de cirurgia. Portanto, depende da patologia, da evolução da patologia, não é? Outra questão que lhe põe muito, de certeza, é se dói. Dói muito ou não dói muito? Como é que é? Dói fazer esta operação? É uma operação dolorosa, esta cirurgia? Estas cirurgias? Me custa-me... O doutor nunca fez, não é? Nunca vi operado. Mas o testemunho das pessoas, em geral... é que é uma cirurgia relativamente bem tolerada no que respeita à dor. Alguma cirurgia um pouco mais invasiva, um pouco mais traumática, pode doer um pouco nas primeiras horas, mas o que eu tiro da conversa que tenho com os meus doentes
é que de facto acaba por valer a pena. E a prova disso é que doentes que têm esta deformidade em ambos os pés, em que são operados a um pé, vêm-me pedir para ser operado ao segundo. Isso é outra história. Pode-se ser operado aos 2 pés ao mesmo tempo, na mesma altura, ou não? Há de facto que fazer uma operação primeiro e depois outra? É evidente que se pode. Eu, por princípio, opero sempre um pé só de cada vez. E porquê? Porque, apesar de tudo, isto acaba por dar alguma limitação e a pessoa necessita do outro pé para dar apoio nas suas atividades diárias, nas suas... Portanto, a sua opção será sempre um de cada vez. Preferencialmente. É preferencial. E quanto tempo depois da operação, digamos assim, e agora, já que chamou a atenção para isso, quanto tempo é que se tem de ficar parado? Porque se calhar há um período em que temos mesmo de não andar, digamos assim, não é, doutor? Exatamente. Portanto, mais uma vez, responde-se a pergunta dependendo do tipo de cirurgia que for feita. Obviamente, se fizerem cirurgias com osteotomia, uma osteotomia, portanto, é um corte no osso, digamos assim, para corrigir uma deformidade, no adulto tem que ter um tempo necessário para a consolidação dessa. E esse tempo anda à volta de 2 meses. Não quer dizer 2 meses. Mas não quer dizer que a pessoa fique parada 2 meses. Sim. Hoje em dia, com as técnicas que nós temos, com os materiais que temos, com os suportes em termos de calçado, permite ao doente ter uma autonomia muito boa, praticamente a partir desde o início. Desde o início. E o internamento, quanto tempo é que dura? O internamento, no máximo, em geral, no máximo é um dia. É um dia. Grande parte das cirurgias até se podem fazer em ambulatório, ou seja, a pessoa é operada amanhã e vai embora para casa. Uma questão que também essa eu ouvi dizer, não quer ser operada porque depois os joanetes voltam. Há a possibilidade de facto haver aqui uma recidiva, ou seja, de voltar uma pessoa que é operada e depois voltar a ter joanetes? Embora a esmagadora maioria das situações isso não acontece, na maioria das vezes não acontece, mas de facto pode acontecer. Pode acontecer por diversas razões. Então porquê, doutor, por exemplo? Por exemplo, um pós-operatório mais ou menos bem seguido pelo doente. Por exemplo, se o doente eu tive uma doente, fiz uma cirurgia percutânea e ficou excelente, ela sentia-se tão bem que no dia seguinte foi quase trabalhar. Obviamente que aquela situação se elevou parcialmente. O que é que acontece se não se operar? Qual é a evolução dos joanetes, digamos? A evolução do joanete, portanto, se o joanete não for operado, pode agravar a deformidade. E pode agravar as queixas do doente com maior limitação. Claro. É frequente uma doente vir à nossa consulta já numa situação extrema e dizer que já tinha sido avisada, já tinha sido aconselhada por um médico ter sido operada e não quis ser. E pronto, mas chegou àquela fase em que realmente já não aguenta mais. Mas também ao contrário, há as pessoas que procuram de facto a operação e a cirurgia por uma questão estética, ou seja, podem até não ter dor, mas de facto não gostam da forma como olham para o seu pé, porque o viram de outra maneira. E nesses casos, qual é a opção? É também operar ou não? Por princípio, uma pessoa que me procura para corrigir uma deformidade apenas por estética, eu tento demovê-la da cirurgia. Então. E tento demovê-la porquê? Porque, apesar de tudo, é uma cirurgia que tem algum risco. Qualquer cirurgia tem, não é? E a cirurgia do pé tem algum risco, não é? Sim. Doutor, e nesse caso de por estética não vá por aí e a pessoa diz-lhe, sim, está bem, mas eu quero usar uns sapatinhos mais assim e às tantas não é muito bonito, o que é que se pode fazer? Há que ter cuidados quando se tem joanete e mesmo não tendo dor, há que ter alguns cuidados para a evolução da doença não ser gravosa, digamos assim? O cuidado principal, e vamos mais voltar à mulher e vamos voltar ao calçado. É o calçado. Obviamente tem que ser um calçado confortável, mas um calçado que não faça conflito com o pé e que não agrava a deformidade. O ideal para vocês, para manterem esse pé bonito que o doutor me disse aí, era de facto que as pessoas usassem todas sapatos sem salto.
Seria por aí? Ou não? Eu também não queria ir tão longe. É que dizer isso a uma senhora é esmagadora, só tu sabes disso, por exemplo, porquê que não leva vão com uma sabrinazinha, depois chegam ao local da festa e calçam-se para Só para a festa, mas só para a festa. Pois, aí é que está. O nosso grande problema é saber que temos de usar só isso nas festas, quer dizer, não é? Não, é recomendável não usar este tipo de calçado. Portanto, pois. Obviamente num momento especial e é como os doces e os bolos, devem-se comer em ocasiões especiais. Os sapatos de salto alto, para as senhoras também o ideal seria termos esse comportamento. E diga-me uma coisa que se calhar também sabe, e é aqui uma ajuda preciosa. O facto de haver agora o chamado sapato compensado ajuda alguma coisa na diminuição deste problema, ou não de todo é igual e, portanto, não é por aqui que se vai fazer diferença? Não é por aí. Não é por aí. Portanto, compensado ou sem ser compensado, não tem problema. Neste problema não tem... Não é por aí. No hospital, o Soutor trabalha no Hospital de Santa Maria. Em Santa Maria tem, de facto, as suas listas estão cheias de senhoras. Muita gente com a maioria delas é para operar ou não? A maioria das pessoas é para operar. Quando procuram um médico, a maioria das pessoas Normalmente estes doentes, quando procuram um ortopedista no Hospital de Santa Maria para este problema, já vêm triados, já foi feita uma triagem e já vêm com indicação... Claro. Já foram ao médico de família, já passaram pelo médico de família e, portanto, já chegam a vocês com a indicação de que há que operar e rapidamente, a decisão é vossa, logicamente, mas já vêm com a indicação de que, de facto, é para aí. Vêm com a indicação de que têm aquela deformidade marcada e que têm dor, ou seja, têm critérios, em princípio... Em princípio têm critérios para isso. Diga-me uma coisa, há aqui um problema que se coloca, que eu tenho colocado em quase todos os programas, porque habitualmente nós ouvimos dizer que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde está sem dinheiro. Portanto, não há dinheiro no país, não há dinheiro na Europa, não é um problema de Portugal, é um problema do mundo. Não havendo dinheiro, estas intervenções, já me disse que entre a invasiva e a clássica, a diferença não é muito em termos de tratamento, em termos de custo de tratamento. E eu perguntava-lhe agora, Soutor, são operações caras de alguma maneira que, de facto, encarecem aquilo que se gasta com o Serviço Nacional de Saúde, ou não é por aqui que o problema se coloca em termos daquilo que se gasta, de facto, com a saúde em Portugal? Penso que não é por aí. Não. Portanto, não são gastos assim tão elevados quanto isso, tínhamos de ter aqui algum cuidado. Não tenho essa ideia. Os benefícios que as senhoras têm com a cirurgia, aquelas que precisam, acabam por ser muito superiores àquilo que se gasta, e portanto haverá aqui uma mais-valia, porque muitas delas também estarão em idade ativa. Sim, muitas senhoras estão em idade ativa. Exatamente. E ir trabalhar com problemas deste género deve ser um bocado complicado. Soutor, agradeço-lhe imenso o ter estado comigo neste especial saúde. Penso que trouxemos aqui diferentes questões muito importantes para lá em casa quem tenha problemas de diabetes, de joanetes, procurar de facto a consulta, como disse, deverá ser sempre feita primeiro pelo clínico geral e depois então até chegar, se tiver indicação para isso, acaba por chegar ao ortopedista e depois vocês dirão de sua justiça. Ficaram-nos aqui duas questões muito importantes ditas pelo Dr. Nuno Ramiro. Primeira, se for por uma questão de estética, não vale a pena ir por aí, numa primeira fase. Será isso. Se tiver aqui uma questão de dor latente, então, se calhar, o conceito é mesmo ir pela cirurgia. É isso, doutor? Sim, basicamente é isso. Mas eu queria sublinhar aqui uma coisa. Eu não renego uma cirurgia por estética, porque eu aceito que as pessoas tenham o direito... Sim. E não gostem do que vêm, não é? Exatamente. Portanto, não renega, mas à partida, se tiver de aconselhar o seu conselho... Penso que seria de evitar. Seria de evitar. Esse conselho, se calhar, lá para casa já é muito importante, porque há muita gente que não sabe o que fazer. Agora, se tem dor... Agora, se tem dor, o melhor é precaver-se, porque pode evitar e pode ter mais qualidade de vida. É isso. Ficaram aqui as indicações do Dr. Nuno Ramiro sobre as questões do joanete. Para a semana regressa à sua companhia para mais um especial saúde. Até lá, com muita saúde.